Oi, pessoal, boa noite a todos. Bom, acho que a gente já tem a maioria aqui dos inscritos, pessoal da Liga. Primeiramente, eu gostaria de agradecer em nome da LAEM ao professor Paulo. Ele é médico psiquiatra, ele é professor na Univag. E gostaríamos de agradecer a disponibilidade dele em ministrar essa aula para a gente. Avisar a todos vocês que essa aula vai ser dividida em 2 dias, então vai ocorrer hoje, e na semana que vem, na quinta-feira, ela vai acontecer novamente. Ele preferiu dividir para não ficar muito maçante de conteúdo. E vamos dar início, então, o tema é emergências psiquiátricas. Se alguém tiver alguma dúvida, fica a critério do professor, interromper ou mandar no chat, ou fazer no final. Fica a seu critério, prof. Eu acho que eu não vou conseguir ver o chat agora, né? Porque, como eu te disse, eu estou vendo só o slide aqui. A gente pode deixar para o final, então. Aí a gente faz um bate-papo. Não, alguém pode interromper. Não, se participar, melhor ainda. Então tá bom. Pode falar, fala prof, né? Manda um oi aí e a gente interrompe na hora que surgir. Se deixar para o final, tem gente que desiste, acha que respondeu a pergunta, né? É normal. Ou vai estar cansado, que eu falo demais. Então tá bom. Tá. Vamos lá, gente. Já uma parte do internato já me conhece, que já rodou aí 2 semanas. As meninas aí da Liga de Emergências também, Carol, Yasmin. Aliás, uma parte da aula eu também trouxe daquela aula do CREMED, né, que vocês me chamaram. Foi ano passado? Foi, né? Ano passado. Foi ano passado. Uhum. E aí eu trouxe um pouquinho, né, porque emergências psiquiátricas, né, vai ter agitação psicomotora. Então eu trouxe a maior parte dessa aula de agitação psicomotora, que é uma das emergências assim que mais eu vejo na prática, que os médicos não têm noção de conduzir, manejar. Então, se vocês têm alguma dúvida, perguntem agora, porque a hora que vocês forem estudar, vocês vão ver um monte de referência, um monte de medicação, e vocês não vão ter nem noção por onde começar. E às vezes vocês vão estudar uma medicação que só tem nos Estados Unidos, e você não sabe que tem só nos Estados Unidos, só tem aqui as medicações do Brasil. Então, não adianta nada estudar e também não ter muita noção da realidade. Aproveitar aí os professores que vocês têm e têm essa noção, têm essa prática. Tá bom, gente? A ideia realmente é dividir e trazer para vocês não um conteúdo extenso e específico de todas as emergências psiquiátricas. Eu quis fazer um apanhado das mais comuns. Então, eu trouxe hoje uma abordagem mais firme na agitação. Vou falar um pouquinho de delírio e de outras, tem um resuminho no final, que aluno adora esse resuminho para estudar, né? E semana que vem eu vou trazer outras emergências, como crises ansiosas, de pânico, alguns sinais aí que simulam uma emergência, mas o paciente chega tão tomado pela sintomatologia dele que você vai assustar e vai desconfiar de outra coisa. E às vezes é só uma abstinência de um antidepressivo, trazer 2 ou 3 antidepressivos aí que causam sintomas quando interrompidos, né, bruscamente, causam sintomas bem pesados. E aí é clássico. Vocês vão encontrar paciente com esses sintomas e a solução é bem rápida, mas a gente deixa para semana que vem, ok? Vamos começar aqui de primeira, né? Se você está numa emergência e nessa emergência você começa a trabalhar e começa a ver que tem vários casos, você começa a atender bastante casos psiquiátricos, prestem muito atenção na segurança do ambiente que você está atendendo.
A maioria, quase 99% dos consultórios de atendimento, de pronto atendimento, de UPA, de unidades básicas de saúde, né, não são feitas visando a segurança do médico, né? Aliás, se um paciente chegar muito agitado, a maior chance é dele pegar vocês mesmo, né? E esse é o maior medo de quem começa a estudar psiquiatria, né? De algum louco bater, de ir para frente, de cuspir, de acontecer alguma coisa assim. Eu vou dizer para vocês, eu fiz 3 anos de psiquiatria, nunca cheguei perto. Eu conto um caso que eu fiquei com medo. E vocês vão perceber que medo também é um sinal muito importante de sinalização, ok? Aqui eu trouxe uma fotinha, nostalgia aí da entrada da minha residência. Isso aqui, entrei aí nesse local aí várias vezes, tá? Aí é o Instituto Felipe Pinel, essa entradinha aí que entra para o hospital psiquiátrico, ali aos fundos. Essa parte aí que está o símbolo é um anexo que é da internação de álcool e drogas. Tá? Normalmente o pessoal fica ali no segundo andar e os quartos, né? E o primeiro andar ali tá consultórios, salas de atendimento em grupo e outras coisas. E embaixo ali no térreo é a emergência 24 horas do Pinel, que eu passei muito tempo lá e aprendi bastante, tanto que quando teve esse convite de emergências psiquiátricas, eu aceitei com o maior prazer, porque é uma das coisas mais gostosas de você atender numa emergência psiquiátrica, mas quando você sabe de alguma coisa, né? Quando você não sabe, você fica com medo mesmo, tá? Lembrem-se sempre, né? A gente continuando a questão da segurança do ambiente, lembre-se sempre da proteção de vocês mesmos, tá? De vocês, dos funcionários, de quem quer que esteja ali, né? Então, se você for, né, colocado em risco, né, o paciente não será assistido, mesmo que ele esteja agitado, né, e vai dar muito certo. A maioria e o ideal, né, é que as salas, né, tenham 2 portas, né? O ideal seria que tivesse uma porta atrás do paciente, a mesa ao centro, uma porta atrás e uma porta atrás da sua cadeira e uma porta atrás da cadeira do paciente. Seria o ideal, né? Mas o que a gente pode fazer, tá? Para todas as emergências, você chegou, começou a ver que está chegando muito paciente agitado, psicótico, violento, tá? Até porque temos muitos casos aí nas UPAs, né? Classicamente de pacientes violentos, mas com nenhum transtorno psiquiátrico. Violentos porque querem descontar toda a frustração que eles têm contra o sistema de saúde no médico, tá? Então, sempre que puderem, atendam com as costas viradas e a cadeira mais próxima da porta possível. Isolem, né, o paciente entre a parede e a mesa, porque se ele for para cima de você, ele terá que atravessar a mesa, terá que dar a volta na mesa. Enquanto acontecer isso, você já terá saído da sala, tá? Lembrem-se disso, né? E se não for possível, é isso, tem que ter o acesso, né, dos 2 à porta, né? E o primeiro exemplo que eu disse para vocês, né? Vocês sempre perto da porta, tá? Outros cuidados para vocês, né? E vocês sempre ficarem atentos, né? O ideal, né, é que tenha uma sala que tenha um alarme, mas isso vocês sabem que no SUS não vai ter, né? E até em outros locais é muito difícil, né? No Pinel não tinha de jeito nenhum, né? Um local que tenha uma privacidade para você poder atender o paciente, né, com toda a privacidade, e seguranças. O Pinel, a gente
abusava dos seguranças, porque os seguranças eram contratados pela prefeitura para manutenção da estrutura do hospital, do prédio, do patrimônio ali, não para a segurança dos pacientes. Então, só que os seguranças lá eram parceiraços e ajudavam a gente sempre que possível, tá? E sempre que você estiver num local, sempre tenham, sejam parceiraços da equipe de enfermagem. Procure, olha, gente, esse paciente está agitado, fica alguma pessoa aqui perto, por favor, né? E às vezes é até interessante que você não entre sozinho na sala, tá? Mulheres e homens, não adianta achar que é o mais forte do mundo e que dá conta de um paciente agitado. Eu já vi 5 seguranças não conseguindo conter um paciente agitado de 1,50 m, mais magro que um fio da mandioca, tá? Então, é uma coisa que a gente vê muito na prática, que um paciente num franco surto psicótico, ele tem uma força gigante, tá? Regra número 1, pensem, fujam ao menor sinal de medo, pelo amor de Deus, tá? Não fiquem enfrentando, falando assim, nossa, eu tô com medo, é só uma imaturidade ou falta de experiência. Se você tá com medo, chame alguém, tá? Medo é um sinal de que seu cérebro, de alguma forma, está reconhecendo um perigo iminente, seja na postura do paciente, seja na maneira que ele está te olhando, na maneira que ele está verbalizando as frases dele. Então, é realmente uma defesa muito bem feita do nosso cérebro. Então, sempre. Mas, antes disso, né, antes de você sentir medo, preste atenção nos sinais precoces aí de violência, tá? Que são ameaças, né? O paciente mexe bastante os punhos, fecha os punhos, grita, mostra que assume uma postura de luta. Isso é clássico, é engraçado até. Que às vezes ele nunca lutou na vida, mas quando ele está agitado, ele parte para cima mesmo, tá? E eles, às vezes, por própria noção, uma certa noção parcial da realidade, eles estão tão irritados, com tanta raiva, tão agitados, que eles começam a bater em qualquer coisa, né? Bate na parede, bate na mesa, né? Esmaga alguma coisa. Então, prestem muita atenção nisso. E aqui vai, né, nos próximos slides, a gente vai dar algumas dicas de como você pode conduzir de uma forma a diminuir esse nível de agressividade do paciente, tá? Para você atender, né, uma agitação psicomotora, gente, precisa-se, né, e a gente está entrando aqui só diretamente na agitação, né, a gente precisa ser um bom clínico. Por favor, não achem que o psiquiatra só trata a psiquiatria. O psiquiatra é um excelente clínico. Até porque, principalmente na minha experiência, qualquer psiquiatra que faz uma residência e tem uma experiência, né, um estágio na emergência psiquiátrica, a gente recebe encaminhamento de todos os hospitais, de colegas médicos que não fazem um diagnóstico clínico simples de quadros sépticos, de quadros de trauma crânioencefálico, né, é até irritante quando a gente chega e recebe o paciente e vê que é um quadro clínico bem evidente e o médico, o colega médico, regulou esse paciente para uma emergência psiquiátrica. Então, é muito importante para vocês. Aqui eu não quero destrinchar, não quero deixar mastigado para vocês.
Vocês precisam estudar, 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 rever, 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 ler 3, 4, 40 vezes Delirium, ok? Por favor, não se formem, não comecem a atender em qualquer pronto atendimento ou em qualquer situação se vocês não souberem de delírio. É uma das situações extremamente comuns, mal diagnosticadas, e que as pessoas tendem a confundir com agitação psicomotora, com malcriação, com paciente chato, né? E aí chama os psiquiatras para serem clínicos, né? Que vergonha, né? Você ter que chamar um psiquiatra para fazer um diagnóstico clínico, se você está lá na sua UTI, na sua enfermaria de clínica médica, no seu pronto atendimento, tá? Então, lembrem-se disso, olha isso, trauma encefálico, encefalite, meningite, encefalopatias, né? Alguns quadros metabólicos, hipóxia principalmente, um paciente que agita, né? Normalmente, antes, né, dele, um paciente que está com hipóxia, normalmente, antes dele cair para o tubo, ele se agita pela hipóxia, tá? E o pessoal da liga aí deve ter ouvido isso muito, né, nas outras palestras, nas outras aulas aí de trauma, de intubação, né? Com certeza devem ter já visto isso, tá? Problemas de tireoide, né, convulsões, intoxicações medicamentosas, né? Então tem muita coisa clínica que pode justificar, tá? E tem as psiquiátricas, né, que são os transtornos psicóticos, episódios maníacos, né, mistos, né, uma depressão mais irritada, agitada, quadros ansiosos, problemas de personalidade, né, transtornos de personalidade, tá? E o autismo, né, clássico, né, mas é raro, bem raro, um autista chegar no pronto atendimento, mas pode chegar, tá? Vamos passar. Lembrando, né, se temos, né, que pensar, né, sermos bons clínicos, né, e quais são os quadros psiquiátricos que a gente tem que prestar atenção. Já falei um pouquinho, mas dando muito ênfase, deixei bem claro aí a síndrome ansiosa, né, o transtorno de pânico, que eu acho, né, mas sem nenhuma estatística, é o que mais tem no pronto atendimento. Então, tem que saber manejar, gente. Não é, eu odeio psiquiatria, eu vou chamar um psiquiatra, tem um psiquiatra de plantão aqui, vou chamar ele, não vou tratar, tá? Então, não é só achar que o paciente está com frescura, que ele não tem nada, tá? Que é um quadro bem importante para vocês saberem, ok? Essa abordagem que eu falei, que eu trouxe aqui um pouquinho para vocês, de uma maneira, né, de você fazer um downgrade, né, abaixar essa violência do paciente, tá, que é o método SAFEST, né, que consiste no spacing, né, você tem que manter uma distância do paciente, cuidado com essa proximidade excessiva que o paciente pode se sentir acuado, tá bom? Cuidado com isso, tá? Sua appearance, né? Manter um distanciamento, prestem muita atenção na onde, contato visual, cuidado com isso, tá? Cuidado de ficar olhando demais para um paciente agitado, olhem o necessário quando forem falar diretamente com ele, ok? Sempre deixando alguém próximo, tá? Foco, né? Focus, né? Observe as mãos do paciente. Às vezes eles vão estar com alguma coisa, mão no bolso, mão numa bolsa, tá? Cuidado. Não deixe um paciente entrar com um monte de tralha dentro desse consultório, tá?
Tem alguns casos aí que teve uma médica no interior aí, eu não sei se vocês lembram, alguns anos atrás, que foi baleada no interior aí, né? Como que o cara entrou com uma arma dentro do consultório dela, né? Muito complicado com isso, tá? O exchange é você segurar o paciente conversando continuamente, assegurando que você está ali para ajudar ele, né? Evitar crítica, evitar falando assim, ó, vou amarrar você, eu vou dar uma injeção em você, eu vou chamar a polícia, cuidado, né? Escute o que ele está falando. Às vezes o cara está muito agitado, o paciente está numa desorganização de pensamento e às vezes ele precisa ser escutado, não julgado, não observado com medo, né? Cuidado com a reação mais primitiva e comum que a gente tem quando chega numa situação dessa. Tá? Stabilization, né, é a parte médica aí, né, que a gente tem que saber. Contenção física, gente, é muito necessário saber, gente, muito necessário. Estudem, né, como conter um paciente, quais locais você pode passar um lençol, tá? Já tive pacientes que perderam força de membro superior por lesão de plexo braquial, tá? Por falta de uma contenção física bem feita. Essa contenção, né, e essa lesão de plexo braquial é típica da amarração que o pessoal faz de paraquedas, onde eles passam um lençol abaixo das axilas e prendem aqui em cima, tentando conter sem que o paciente tenha onde se agarrar, né, onde dar socos, né, arranhões. Então, é muito complicado isso, mas a contenção física é necessária. Uma dica para vocês, sempre, sempre, a contenção física nunca é bem exitosa se você faz ela de primeira antes de uma contenção química, tá? Então, antes de tudo, você tem que abordar esse paciente de uma forma mais incisiva, em que você vai baixar o grau de agitação dele, e a contenção física vai vir com uma maneira de mantê-lo mais seguro, mantê-lo sem correr risco, sem causar danos para si e para terceiros. Ok, gente? Então, uma parte aí, eu vou trazer para vocês um pouquinho mais para frente da contenção química, mas aqui já tem uns exemplos, né, que é o Aldol e o Midazolam, tá? Ai, meu Deus do céu, o Midazolam é feito em anestesia, né, em sequência de intubação rápida. O que eu vou fazer com esse paciente? Eu vou dar um Midazolam e se ele parar de respirar na minha frente, eu vou entubar um paciente toda vez que ele estiver agitado? Não, gente. A via intramuscular é uma via extremamente segura para o uso do Midazolam. Na minha experiência, né, no começo eu não sabia, né, disso, tinha esse mesmo medo de vocês, via outros psiquiatras utilizando e falava, meu Deus do céu. Alguns de vocês sabem que eu tenho uma experiência aí em UTI, então antes de fazer a residência, eu passei 1 ano trabalhando em UTI, e eu cheguei com todas as experiências, falando assim, meu Deus do céu, né, achando que sabia de tudo, né, quando a psiquiatria veio e falou assim, reveja todos os seus conceitos e estude, porque tudo que você pensou de medicina até agora é totalmente diferente na psiquiatria. Então, voltando, a via intramuscular para você administrar o Midazolam é excelente, principalmente, né, em glúteo e deltoide. O Midazolam é a melhor, na minha opinião, medicação para contenção de agitação e efeitos mais rápidos para isso. Então, tem medicações que às vezes são mais seguras, que te deixam mais confortável, vão ser mais incisivas, mas às vezes elas demoram
se vocês forem ver ali, o uso do haloperidol, né, uma ampola é 5 miligramas, você pode ir repetindo a cada 30 minutos, a cada 30 minutos, né, até você ter a sua própria, seu próprio limite. Você tem medo, né, não posso chegar, né, 30, 40 miligramas por dia. Existe aí, fica a pergunta aí, para quem tiver curiosidade, existe uma dose máxima do haloperidol, né? Qual é a dose máxima? Alguém sabe aí? Pode participar. Ninguém? Prof, o Leonardo mandou no chat perguntando se o midazolam seria a primeira escolha só no caso de contenção. Uma pergunta. Tá. Mas ninguém arrisca dose máxima de Aldol? Ninguém sabe? Não é 100 miligramas, professor? Quanto? 100 miligramas? 100 miligramas? Onde você viu isso? Responde, bicho. Bom, não quer responder? Tudo bem. Mas vamos lá. Vou estimular vocês a dar uma olhada nisso. O Aldol, né, foi por muito tempo dos antipsicóticos de escolha aí, e aproveitando a pergunta aí de primeira escolha para contenção de agitação, e única, né, opção por muito tempo. Então, tinha alguns protocolos que trabalhavam com acúmulo de Aldol o mais rápido possível. Então, sim, poderia chegar a 20 ampolas de Aldol por dia em alguns protocolos, tá? Normalmente, o que você vai ver nas referências é de 20 a 30 miligramas, mas os relatos dos artigos mais antigos falam muito diferente disso aí. Então, eu quero que vocês deem uma estudada nisso aí. Se alguém tiver interessado aí em participar, traga aí para a semana que vem, para a gente dar uma assustadinha aí no que vocês acharem. Com relação à primeira opção, né, de uso na agitação, na contenção química, o midazolam pode ser sim uma primeira opção, né, de você utilizar, né, uma ampola de 15 miligramas intramuscular. Mas a gente tem que pensar que a agitação, como eu disse para vocês, normalmente tem alguns quadros clínicos. Então, você vai usar benzodiazepínico em todos os casos? O Leonardo perguntou? Me responde aí, Leonardo. Você usa benzodiazepínico em tudo? Há alguma situação em que você pode ter que evitar usar um benzodiazepínico? O delírio não pode, né? Delírio pode ser que ative, né, mais o paciente, sim. Alguém tem outra ideia de não usar o midazolam? Vamos lá.
Mais uma coisa para vocês darem uma pesquisada. Importante isso, né? Benzodiazepínico é uma das drogas mais utilizadas hoje em dia. É uma droga relativamente, uma classe, né? Relativamente segura. Então, todo mundo usa. Tanto que virou uma das medicações mais utilizadas aí, que todas as especialidades, qualquer um, você pega na vizinha, tem um Rivotril, ela mesmo te prescreve. Só que quem estuda mesmo sabe que até a droga mais segura pode ser lesiva para um paciente em certas situações, tá? Vocês falaram delírio, mas há outras situações. Eu quero que vocês pesquisem isso, porque isso vai fazer vocês frisar mais essas contraindicações dos benzodiazepínicos. Mas, por via de regra, Leonardo, sim, a umidazolam, mas eu estou passando uma experiência minha, tá? Eu vou trazer mais para frente uma tabelinha com as medicações, né, mais utilizadas. O umidazolam intramuscular é fantástico. Mas aí você pode usar Aldol, Fenergan, né, o que você tem de opção, tá? Aqui eu deixei um exemplo aí de contenção mecânica, tá? Tá vendo que não tem nenhum lençol que tá passando ali e trancando a axila do paciente. Isso é um exemplo de contenção mecânica, né? Aí você fala assim, cara, o cara tá parecendo meio solto aí. Qualquer um meio agitado, já vi paciente virando exorcista na cama. Realmente, o paciente vira exorcista na cama. Mas é por isso que eu falei para vocês que a contenção física, a contenção mecânica, ela tem que ser feita sempre após uma contenção química, né? Não adianta nada você fazer uma contenção física e o paciente não ter algo que vai fazer uma hipotensão postural, que vai baixar o nível de consciência dele mais lentamente do que algo que seja grave, né? Algo que você não precise se preocupar com a via aérea, tá bom? Cuidado muito, né? Tem muita equipe de enfermagem que tem, né, uma questão até política com a contenção mecânica, né? Alguns colegas mais antigos, né? Algum coordenador que fez uma faculdade em tal lugar e ele aprendeu que contenção mecânica é contra os direitos humanos e tudo mais. Estudem para manter a conduta de vocês, tá? A conduta do médico tem que ser respeitada, mas ela será respeitada se vocês tiverem conteúdo para provar, ok? Aí eu vou trazer para vocês aqui um pouquinho do que a gente normalmente faz, né? O famoso sossega-leão, o paciente agitado, né? Sempre prefiram, e eu vou falar para vocês, a via muito melhor para você administrar. Vai pegar uma veia num paciente agitado, tá? Em paciente comatoso em UTI, né? Claro que as veias num paciente comatoso, séptico, idoso, já são muito difíceis de achar, mas mesmo um paciente comatoso, sedado, às vezes é difícil pegar uma veia periférica. Imagina num paciente agitado. Impossível. Então, a via intramuscular é preferencial, tá? Uma das melhores opções, como eu disse para vocês, midazolam M, e a combinação clássica Aldol mais Fenergan. Não deixei aqui porque eu deixei só o Fenergan a gente usa como uma sedação indireta, tá? E para evitar efeitos colaterais, né? Tá aqui o prometazina, né? Eu deixei ali. Para evitar efeitos colaterais de uso de um antipsicótico num paciente que nunca utilizou antipsicótico. Às vezes você não sabe a história do paciente, o paciente está muito agitado. Então você faz normalmente uma ampola de Aldol mais uma ampola de Fenergan, que é a prometazina, né? Ou midazolam, ou você faz os três, ou eu já vi
2 ampolas de Aldol, mais uma ampola de prometazina, mais uma ampola de Amplictil, que é a clorpromazina, tá? Não façam o Amplictil de cara se vocês não têm experiência, tá? Cuidado, causa grande hipotensão no paciente, tá? Então, tenham cuidado, mas é uma opção para paciente. Às vezes você está usando Aldol, está usando Fenergan, não está funcionando, tenta uma ampola de Amplictil, tá bom? Uma curiosidade, a clorpromazina, se eu não me engano, minha memória está meio falha ultimamente, porque algumas coisas que a gente estudou, às vezes escapam, né? Porque a gente não trabalha tanto mais com antipsicótico, né? Não é muito da nossa prática. Mas a clorpromazina foi o primeiro antipsicótico que surgiu, tá? E ele para ter doses antipsicóticas, né, vai ter ocupação dos receptores lá dopaminérgicos, né, você teria que dar 600, a média do tratamento era de 600 a 800 miligramas. Quem já teve alguma experiência de uma prescrição, de um Amplictil oral aí, para sono, vê que 100 miligramas é a dose mais comum de aplicação, né, de prescrição. Imagina como que os pacientes lá nos anos 60, anos 50, quando tinha apenas um Amplictil, né, como que eles ficavam com 600 miligramas de Amplictil. E aí, vocês não sabem por que o preconceito com a psiquiatria de um paciente. Famoso dopado, babando, né? Sem conseguir falar nada, né? Os efeitos colaterais dessas altas doses eram muito evidentes, apesar, né, de, no final das contas, os receptores estarem sendo ocupados e a agitação, né, o delírio do paciente estar sendo tratado, mas com grande efeitos colaterais, né, muita morbidade o tratamento muito mórbido, tá? A levomepromazina é uma prima aí da clorpromazina, é boa, tem uma potência sedativa muito boa, mais até que a clorpromazina, com menos efeitos colaterais. Então, você pode também tentar, às vezes, um paciente que você está conseguindo conversar, dar o Nelzine, né, Levozine, VO para ele, que vai conseguir dar uma boa sedação, segurar um pouquinho dessa agitação dele, tá? O diazepam eu trago aqui para vocês, que é muito visto, vocês vão ver muito na prática de vocês, assim, médicos que nunca tiveram psiquiatria na faculdade, nunca se interessaram em estudar, passar diazepam IM. Se vocês fizerem isso, eu não, e alguém perguntar que vocês foram meus alunos, eu vou negar, tá? Eu vou deserdar vocês como meus alunos. Se eu ouvir e ficar sabendo que algum de vocês prescreveram um diazepam IM, tá? A distribuição e a absorção do diazepam IM é errática. Não é. É uma baita de uma sacanagem você fazer um paciente receber um diazepam IM. Então, eu quero usar diazepam porque eu conheço, a única coisa que tem. Filhote, boa sorte de tentar uma veia nesse paciente agitado, tá? Cuidado com idosos, tá? Por favor, né? Meia-vida muito grande do diazepam, tá? Por isso, o midazolam aí, deixei de último aí, é uma excelente opção, porque ele tem uma boa distribuição, uma boa absorção em IM e efeitos extremamente rápidos e efetivos contra a agitação psicomotora.
Trouxe aqui um pouquinho, né, de opções aí via oral, tá? Porque nem sempre o paciente que está agitado, ele se precisa ser, né, extremamente invasivo com ele, com uma injeção, né? Normalmente ninguém gosta de receber uma injeção estando agitado e normalmente você vai chamar uns 3 ou 4 para segurar, né? Isso normalmente acontecia lá nas enfermarias, né, nos pronto atendimentos. Sorte que lá no Rio tinha grande parte das remoções e dos encaminhamentos dos pacientes na emergência eram feitos pelos bombeiros, então tinha sempre uns 5 brutamonte na ambulância. Normalmente também, às vezes, eles não chegavam tão agitados, quem chegava muito agitado era quem vinha de carro mesmo, aparecia na rua e entrava lá, conhecia, né? Mas quem chegava do bombeiro tinha, às vezes, uma capitã psiquiatra, né? Sempre contei com uma capitã que era psiquiatra e bombeira lá. Então já vinha bem conduzido e eles aguardavam até a gente dar uma manejada no paciente. Então tinha um, uma boa relação ali de segurança, de calma ali e segurança para conduzir o paciente. Algumas opções clássicas, clonazepam, né, Rivotril gotas, efeito rápido e bom, tá? Muitos estudos, né, e o estudo brasileiro aí traz que a risperidona e o clonazepam gotas tem um efeito de contenção de agitação menor, menor não, semelhante a de você aplicar um Aldol intramuscular. Então, poxa, estou com um paciente que está muito agitado, consegui conversar com ele, vou manejar ele com todo aquele manejo que a gente estava falando, consigo convencer que ele tome alguma coisa, em vez de uma injeção, de ser contido, você vai dar uma risperidona, um clonazepam gotas, tá? É uma boa opção, tá? Tem olanzapina, risperidona, tem aldol VO, tem aldol gota, tem aldol de comprimido, tá? Periciazina gotas, essa eu aprendi nos meus plantões de psiquiatria, tá? É muito raro você achar uma referência dessa para a contenção de agitação. Isso aí eu aprendi com os psiquiatras mais casca-grossas, antigos aí, mas é uma medicação extremamente barata, tem uma boa contenção de boa sedação, tá? Ele normalmente é conhecido como neuleptil, tá? Começar aí com 10 gotas, 20 gotas, nunca foi necessário, assim, na minha experiência, mais que 40 gotas VO, tá? Sempre, né, que for possível, pensar na opção oral. Caso o paciente não tenha condições, né, não tenha conversa, realmente é chamar todo mundo e Aldol Fenergan, Midazolam, lembrem-se desses dois, né? É difícil vocês errarem aí, tá? Lembrando, Aldol Fenergan, Midazolam, pelo amor de Deus, gente, eles excluíram também as outras causas clínicas, tá? Não adianta nada ficar dando Aldol e Fenergan num paciente séptico, que está agitado por sepse. Não adianta dar midazolam num paciente que está hipoxêmico, né? Você tem que tratar a causa de base, gente. Então, eu estou partindo do princípio aqui que todo mundo é um bom clínico, tá? E eu estou dando aqui minha parte, tentando ajudar vocês com a parte da psiquiatria, tá? Aqui tem um pouquinho de alguns caminhos, né, clássicos, né? Se você tá a agitação tá associada com drogas depressoras do sistema nervoso central, preferir, né, os antipsicóticos, né? E aí você evita, né, os benzo, né? Então, uma agitação e drogas que estimulam, né, sistema nervoso central ou abstinência alcoólica, preferir os benzodiazepínicos, né, ali
diazepam oral, e depois midazolam e diazepam EV, tá? E transtornos psiquiátricos, classicamente você vai usar o Aldol ou a risperidona oral, suspensão, tá? Que você vai ter um bom resultado. Delirium, como vocês falaram, tem que evitar, né, os benzodiazepínicos, mas claro que pode existir um delírio por abstinência alcoólica, e aí você sim vai ter que utilizar dos benzodiazepínicos, tá? Idosos, né, evitar benzo, mais uma vez, e gravidez também, evitar benzo, né, dar preferência para os antipsicóticos, tá? Aqui eu trago um quadrinho tipo intensivão, médio curso, ou resumos, tá? E aí eu vou trazer uma das principais emergências psiquiátricas, né? Muita gente não sabe reconhecer uma síndrome serotoninérgica. Então, quando que vocês vão prestar atenção nisso e quais situações? Situações mais comuns. Idosos que são mal conduzidos, tá? Tem um sistema nervoso mais frágil, mais sensibilidade aos antidepressivos, e um médico aleatório vai e passa 2 ou 3 ou 4 antidepressivos ao mesmo tempo, tá? Ele vai chegar no seu consultório, no seu pronto atendimento, com todos os 3 As, né? Um aumento da atividade, o paciente está mais com uma hiperreflexia, uma hipertonia, tremor, tá? Hipertermia é muito comum, diaforese, diarreia e alteração do estado mental é variada, mas invariavelmente eles vão ver vulto, vão ver tudo, tá? Aí você vai falar, meu Deus do céu, uma alucinação visual aqui, meu Deus, é um tumor cerebral, uma esquizofrenia? Não, é excesso de antidepressivo, tá? Outra situação de síndrome serotoninérgica, né? Uso de drogas aí, tá vendo um MDMA aí, êxtase e associação de outras substâncias que prolongam o efeito, aumentam a sensibilidade dos receptores ao bloqueio serotoninérgico, né, da recepção, e aí o paciente faz uma síndrome serotoninérgica, tá? Os exames estão aí, que vocês podem pedir, e a questão é essa. É difícil achar essa ciproheptadina, eu mesmo nunca vi. A chance é você tratar, segurar todo esse aumento de atividade dele com benzo, né, essa agitação com benzo, hidratar esse paciente para que cada vez, né, essa medicação ajudar esse paciente a metabolizar essa medicação e suspender totalmente e aguardar, tá? Que aí, dependendo aí da meia-vida da medicação, realmente vai ser um quadro bem chato de conduzir. Esse paciente vai continuar com sintomas enquanto essa medicação não for metabolizada e a meia-vida dela não acabar, tá? Essa crise hipertensiva por e mal, eu gosto de falar para os meus alunos aí de sexto ano, que passam lá no ambulatório, gente, pelo amor de Deus, não fiquem perdendo tempo estudando em mal. Não é uma medicação comum, é extremamente rara. Se você vê o paciente lá, fazer uma anamnese simples e clássica, você vê o paciente e fala assim, eu tomo esse remédio aqui. Aí você fala, nossa, que nome estranho. Levo não sei o que, blá, 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 blá. Vou ver o que é aqui. Aí você vê lá, Imal. Aí você fala, Imal. O que você está tendo? Você faz uma anamnese, examina esse paciente. Se ele estiver tendo alguma alteração, vai pesquisar na hora. Tipo, saiba de coisas que são muito mais comuns. Parem de ficar
pensando só no raro, tá? Isso aí, na minha época, aí, o povo mais novo, que não teve, não assistia House, né? Acho que o pessoal nunca, teve gente aí mais nova que nem assistiu House na vida, e House era o rei, mas ele sabia de tudo que era mais raro possível, né? E aí a gente não é para ser House, a gente é para tratar o dia a dia. Então é muito difícil você tratar uma crise hipertensiva por mal, tá? Pelo amor de Deus. Tá? Então, tem aqui, pesquisem, whitebook, leva ali, deixa lá, ó, o professor falou que não era para estudar, então vou levar lá uma colinha de IMAL. O que, que eu vou fazer se acontecer alguma coisa com o IMAL? Vou lá, deixo lá, pesquiso, resolve. Tá? Nada que não seja complicado. É muito menos complicado você pesquisar, né, olhar na hora, consultar uma questão de mal do que você não saber conduzir um quadro séptico, não saber diagnosticar um quadro de delírio e as outras emergências psiquiátricas, tá? Gastem mais neurônios, memória com o resto, tá? Isso aqui podem botar na minha conta aí que não é tão necessário, tá? Já era, na verdade, para não mais continuar essas drogas, né? Mas ainda utilizam para casos extremamente raros de depressão resistente. Aí o pessoal tipo tenta tudo que é mais novo e aí vai tentando, né? Coisas mais experimentais aí, porque mal era muito antigo mesmo. Síndrome neuroléptica maligna, nossa, é de dar susto, assim, tá? É uma síndrome muito grave, tá? Pode acontecer, mas normalmente vai acontecer em serviços onde a pessoa está conduzindo uma enfermaria psiquiátrica, ela tem mais manejo, sobe os antipsicóticos numa velocidade maior, porque ela está mais confiante, e azar mesmo, tá? Eu, na minha residência, vi duas, tá, síndrome neurolépticas malignas, foram casos bastante graves, e a gente ficou com o famoso na mão, tá? Para ninguém gravar isso aí. Tá? Mas olha só, sempre vocês vão atentar a febre, aumento das enzimas, uma rigidez muscular gigante, uma urina escuraça, tá? Que caso que é? Ou o médico, né, iatrogenicamente causou isso, ou as tentativas de suicídio com o uso de antipsicóticos, tá? Então, tem pessoas que vão tentar fazer uma tentativa de suicídio não com os clássicos, paracetamol, dipirona, os antidepressivos, mas às vezes eles têm antipsicótico em casa. Eu tratei uma paciente ano passado, no Jardim Cuiabá, que internou, né, na UTI depois de uma alta ingesta de quetiapina. A gente chegou a suspeitar de síndrome neuroléptica maligna, mas ela não fechou todos os sinais, melhorou com 2 dias, né? É um diagnóstico bem difícil, tá? Usamos a bromocriptina, usamos o dantrolene, né? E hidratamos essa mulher até ela melhorar. Graças a Deus ela não evoluiu fatalmente, tá? Realmente é bem complicado, pode evoluir para a morte. A distonia aguda, vocês teriam que ver, assim, é muito comum, né, normalmente em hospitais psiquiátricos, enfermarias, pacientes mais crônicos, ou realmente pacientes agitados que nunca tiveram o uso do antipsicótico, né, e fazem uma distonia aguda. Normalmente, clássico vê com plasio, quando você está atendendo em pediatria,
e passa um Plasil para uma criancinha tadinha, ela fica assim, cabeça torta, né? É muito comum, né, essas distonias de grupos musculares, mas é também comum olho ficar, né, essas crises oculogíricas, né, espasmos parecendo tiques, né, e também piscando, mordendo, mexendo a língua, né, o paciente fica mexendo a língua, por consequência do uso de mais dos antipsicóticos típicos, tá? Melhor opção, biperideno, tá? Tem outros aí, mas usem o biperideno, que é mais clássico, e intramuscular, melhor ainda, tá? O biperideno intramuscular resolve uma crise de distonia aguda rapidamente, tá? O delirium tremens, né, uma emergência psiquiátrica extremamente comum, mal conduzida na maioria das vezes, porque os médicos que conduzem esses pacientes não fazem a mínima ideia. Confundem um paciente com agitação, com sepse, com outras coisas. Nunca pensam que o paciente que chegou lá, né, normalmente, está agitado, está num delirium tremens, ele vai ser um paciente com abstinência alcoólica grave, né? Um paciente alcoólatra grave que fez uma abstinência alcoólica. Sempre pensem nisso, tá, gente? Tá aí uma das melhores, né? Umas grandes manifestações. Prestem muita atenção com vitamina B12, magnésio, tá? O tratamento é diazepam, 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 diazepam. Se você tiver lorazepam, raro ter diazepam. Quanto de diazepam, Dr. Paulo, professor? Altas doses. De primeira você faz 40 miligramas ao dia, e isso você vai observando diariamente, tá? Sempre reporte amina, porque você vai conseguir reverter esse estado apenas com a ajuda da tiamina. E se o paciente tiver uma diminuição do magnésio nos exames, é muito interessante você repor esse magnésio, tá? B12 normalmente vai vir, às vezes não tem ampola de tiamina sozinha, né? Vai vir um complexo lá e você dá um jeito. Reponham essas vitaminas que faz parte do tratamento também, tá? Intoxicação por lítio é uma das que eu mais vi também na minha prática, né? Meu plantão durante a residência, tinha um plantão que eu trabalhava, né? Numa emergência psiquiátrica, era num hospital geral, e normalmente os grandes clínicos pediam para a gente avaliar pacientes com transtornos psiquiátricos como se fosse uma interconsulta. Então, invariavelmente na UTI tinha tentativa de suicídio com intoxicação por lítio, tá? É grave, há uma grande um grande rebaixamento de consciência, tá? Mas o manejo não é tão difícil, tá? Você tem que monitorar a função renal, os eletrólitos, né? Hidratar essa mulher excessivamente, tá? Ali agressivamente é você pensar em excesso mesmo. 3 a 4 litros de soro, né, nessa paciente. Se a paciente não melhorar, alguns casos vão para diálise, tá? Mas normalmente 2 a 3 dias essa paciente recobra a consciência, né? Algumas chegam a ser entubadas, então um caso bem importante, mas não tão difícil de manejar, tá? E aqui, clássico, né? Os tricíclicos e o porquê que vocês são amedrontados, né? Desde o começo da faculdade a não
prescrever e a terem medo de tricíclicos, tá? A dica, né, é os 3 Cs, né, o TRICI, que é coma, convulsão e arritmia, né, por causa além da inibição, né, dos canais de sódio aí, tem um prolongamento do QT, né, então é somente usar medidas, carvão, se você tiver muito pouco tempo da ingesta, né, monitorar o eletro para você prevenir as arritmias e usar um bicarbonato, tá? É raro, viu? Raro. Eu nunca vi uma intoxicação por tricíclicos, tá? Muito difícil acontecer isso, até porque o pessoal não usa tanto mais. É mais para vocês verem que é mais comum a prescrição de tricíclicos do que dos imaus. Então, para vocês verem onde está o imal, né, de raridade, é muito raro, tá? Então, não precisem se preocupar, ok? Mas se acontecer, tiver na anamnese, tomei 100 comprimidos de amitriptilina, fiquem de olho no eletro desse paciente, né? Rodem aí a cada hora, se quiserem, e observem o paciente, tá bom? Essa aqui é uma foto claramente não autorizada, mas era assim que a gente tratava, aí é dentro da enfermaria lá do Pinel. Esse sou eu, apesar de estar bem diferente, né? Eu acho que eu estou mais bonito. Brincadeira. E essa foto era a bancadinha de frente para o posto de enfermagem. A gente tinha uma mesinha aí que a gente prescrevia enquanto o paciente estava gritando na sua cabeça, dando bom dia, tomando café, água, né? Porque por conta do excesso de antipsicóticos, né? Dá uma boca seca, uma salivação, então eles são sempre tomando água, né? Eu lembro até hoje do Rodrigo, Jean, só esqueci o Carequinha. Alguém arrisca os diagnósticos aí? Alguém arrisca o diagnóstico do sorridente? Será que ele estava em que crise, né? Em que episódio? Alguém arrisca? Mania? Mania. E o do lado dele, o gordinho? Vocês acham que ele era um... Ele. Pela cara não dá. Não dá para saber, mas tem alguma ideia do diagnóstico? Abstinência? Não. Ele era um bipolarzaço também, clássico, não tão manifesto, né? Ele neste momento aí, ele era um bipolar maníaco com delírios de grandeza absurdos. Se você conversasse com ele, você ia diagnosticar. E o outro do que eu estou olhando? Alguém arrisca? Depressão? Esquizofrenia? Esquizofrenia e um quadro, ele tinha, depois de um tempo que a gente discutiu, né, ele é um paciente que não sustentava muito depois da alta, ele sempre voltava em crise, né, não tinha muito suporte lá fora. Ele também tinha um retardo mental quase moderado aí, né? E também dificultava muito aí, né? Tem uma grande
Quando vocês derem uma olhada, né, pacientes com retardo, eles têm uma porcentagem maior de chance de evoluir com um quadro de esquizofrenia. Isso aí era a minha residência, foi minha casa, onde eu aprendi quase tudo que eu sei até hoje. Eu posso passar para vocês: não deixem de fazer residência, é uma das melhores experiências da vida. É realmente o padrão ouro de formação do médico. E eu não seria quem eu sou hoje se eu não tivesse aí lado a lado, abraçando, brigando, discutindo, rindo, batendo papo com esses caras aí. Esse é a psiquiatria, né? Estranho, né, que eu, no começo, né, paciente agitado, eu falei, ó, mantenha uma certa distância. Mas é uma recomendação. Depois de um tempo você sabe manejar. Consigo falar disso para vocês que nunca fui agredido por nenhum paciente, nunca fui empurrado, nunca cheguei a ter alguma situação, já peguei pacientes extremamente agitados, né, consegui conduzir, né, depois de um tempo de experiência, mas teve um colega lá nosso que era azarado, viu? Ele pegava umas pacientes, principalmente mulheres, ele já levou café na cara, água na cara, tapa na cara, durante o tempo aí de residência. Ele era o azarado aí do grupo. Mas de 15 lá, eu acho que ele foi o único que chegou a ter esse azar. Tá? A pergunta que eu fiz no CREMED aí, quem que é o mais louco aí desses 4? Né? Fica a dúvida. Tá? Eu vejo vocês, quem tiver aí na próxima aula, tá? Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa,